O caso do Champinha é um dos casos enigmáticos que aconteceram dentro da história da criminologia no Brasil, em função de sua brutalidade. Dois jovens adolescentes que decidiram acampar, estavam se conhecendo, queriam namorar, queriam estar juntos, queriam uma aventura. É muito comum entre jovens fazer isso. De alguma maneira, não comunicaram claramente aos pais o que fariam, aonde estariam, e vão para um local ermo, onde se deparam com criminosos dessa magnitude. E a Liana fica em poder deles, mais especificamente em poder do Champinha. Apesar de muito jovem, o perfil de personalidade dele era extremamente dominante. O alfa, o macho alfa no grupo era ele, o mais jovem. E os outros mais velhos se curvavam ao desejo dele em função da brutalidade, do funcionamento agressivo dele. Esse crime, que ele tem a princípio uma natureza sexual, uma natureza de controle, é muito comum dentro da história da humanidade. Você vê em guerras, por exemplo, soldados que invadem cidades e cometem estupros coletivos, mantêm mulheres vigiadas, mulheres sequestradas, mulheres em seu poder por vários dias enquanto cometem abusos sexuais. Você vê alguns casos de assaltos onde o objeto final era o assalto, era o bem material, e havia uma mulher dentro da casa e é abusada sexualmente, é vitimizada. Então, é um tipo de crime comum, até a página 2. Eis que tem um elemento a mais nesse crime, e esse elemento é o Champinha. Alcunha, rapaz com alcunha de Champinha. Os pseudos psicopatas, tais quais os psicopatas, eles não têm nenhum sentimento superior de piedade, de compaixão, de altruísmo e de arrependimento também. Eles estão preocupados única e exclusivamente com a satisfação própria, jamais com a do outro. Então ela não tinha nenhuma chance a partir do momento que foi pega por ele e por aqueles outros que estavam com ele. Crimes como o do Champinha, hediondos, bárbaros, cruéis, obrigatoriamente, eles partem de um determinado tipo de mente. Esta patologia que ele apresenta, ela foi descrita na literatura médica como pseudos psicopatas, que são indivíduos que se comportam como psicopatas, só que são piores, mais cruéis e mais brutais. Eles são capazes de, por exemplo, de até matar a dentadas para disputar um brinquedo com uma criança. Essa pseudopsicopatia tem algumas características. Primeiro, é preciso que haja um ataque ao cérebro, um ataque físico ao cérebro em tenra idade. Então, em tenra idade, o que acontece? Alguma coisa agrediu o cérebro, os neurônios. O que pode agredir? Uma hipóxia, ou seja, uma falta de oxigênio quando nasce, às vezes por cordão circular, uma doença infecciosa da mãe intrauterina que atravessa a barreira placentária e ataca o cérebro, como por exemplo o Zika e a microcefalia. Depois, quando nasce em tenra idade, uma meningite, etc. E no caso do Champinha também há isso. Quando ele nasceu, ele demorou muito para chorar. Ele nasceu roxinho, ou seja, ele teve uma hipóxia. Essa hipóxia pode ter sido significativa e é preciso dizer que ele já tinha uma história heredofamiliar bastante significativa. O pai era alcoolista crônico, morreu com 30 e poucos anos de idade de alcoolismo crônico, tinha casos de alienação mental na família
etc. Então, enfim, ele é fruto de tudo isso. Uma mente que tem, então, uma pseudopsicopatia, que é um ataque ao encéfalo. Esse ataque ao encéfalo produz indivíduos que podem, sim, chegar a esses extremos. Ele, com esse cérebro desta natureza, não foi o meio que fez com que ele se tornasse uma pessoa cruel, uma pessoa que agiu com extrema requintes de perversidade da forma como ele agiu. Não é o meio social que cria esses, entre aspas, monstros. Isto aconteceu nele, na carga pessoal, orgânica, constitucional dele. Claro, também é preciso dizer que não são todas as encefalopatias, todos os ataques ao encéfalo que vão produzir pessoas como ele, de forma alguma. Ao contrário, é uma minoria, mas essa minoria existe. Pela característica de personalidade dele, podemos perceber que temos aqui um embrulho técnico-científico. Falar que ele é um psicopata, na idade que ele tinha, nós entramos num problema técnico-científico referente ao psicodiagnóstico. Por quê? Porque eu só posso afirmar que o indivíduo tem um transtorno da personalidade, nesse caso, a psicopatia, a partir de 18 anos de idade. Poderia se verificar um transtorno de conduta, um transtorno oposicionista, mas não um transtorno da personalidade, visto que ele, enquanto adolescente, ainda estava com um processo de maturação cerebral, um processo de amadurecimento intelectual, um processo de amadurecimento físico, um processo de amadurecimento hormonal, um processo de amadurecimento psicológico. Então o Champignon estava num processo de amadurecimento. Há uma máxima que, em função de ter problemas, traumas na infância, que Champignon teria tido uma série de abusos e por isso se tornou um criminoso sádico. Não. Ele teve uma infância difícil, sim, houveram dificuldades no nascimento, mas isso não explica detalhadamente ou isso não configura como uma realidade a personalidade criminosa dele. Ele decidiu ser um criminoso, ele se permitiu ser um criminoso, ele se permitiu quebrar regras, como milhares de criminosos. O Champignon tinha cometido crimes menores. O crime de natureza mais sádica, significativa, foi esse. Então, ele começa por ali. Talvez, em função disso, ele tenha demorado para agir, estudando a vítima, entendendo o que poderia ser feito. Por que ele não matou no segundo dia? Por que o Champignon não matou no terceiro dia? Então isso demonstra também maturidade. Ele está num processo de amadurecimento criminal. Então esse é o grande crime, esse é o primeiro grande crime do Champignon. E com certeza, se ele não fosse preso, haveriam outros. Você vê na história de criminosos em série, ou de assassinos em série, de estupradores em série, as primeiras 2, 3 vítimas até sobrevivem. Até conseguem sobreviver, conseguem fugir, ou simplesmente ele as liberta. Talvez ele tenha considerado libertar a Liana, mas algo deu errado, ele decidiu matá-la. Ele liberta ela. Simbolicamente, verdadeiramente, não sabemos. Só ele sabe. Ele chega, vai, mas para persegui-la, para caçá-la, para agir como um predador. Então, os pequenos crimes que culminaram nesse crime maior é muito comum nesse grupo de pessoas que começam com uma disfuncionalidade de brigas, de comportamentos violentos, o uso de álcool e drogas, abuso sexual e chegam no homicídio propriamente dito. E o ato de matar, ele tem uma característica própria. O que é o ato de matar? Eu posso dar uma facada, eu posso afogar, eu posso matar, eu posso queimar, eu posso dar um tiro. Mas por que o requinte de crueldade? Por que provocar dor, matar aos poucos, enclausular a pessoa, prender a pessoa, cárcere privado, escravizar a pessoa? Isso é o sadismo. Esse é o diferencial do crime.
O diferencial do crime começa na página 2. Ele não mata, simplesmente. Ele fica com o objeto, é o troféu dele. E ele tem um modus operandi que ele começou a desenvolver com ela. Se ele continuasse, ele iria aperfeiçoar isso. E quando ele é perguntado por que você fez isso, por que simplesmente não matar apenas? Por que essa tortura toda? Ele responde, porque eu quis, porque eu tive vontade, porque foi o meu desejo. Do ponto de vista psiquiátrico forense, não existe na literatura mundial casos semelhantes que o indivíduo tenha se recuperado durante a vida. Não é possível, porque ele tem deformidades orgânicas incuráveis. Não é possível uma droga, uma terapia, uma conduta que possa dar a ele aquilo que ele nunca teve, ou seja, o arrependimento do fato, e que possa dar a ele valores éticos e morais que ele nunca teve. Existe um terceiro elemento que também ele nunca terá, que é a ausência de valores superiores de piedade, compaixão e altruísmo. Quem não tem, não existe um remédio, uma terapia que possa reverter tudo isso. É uma gambiarra jurídica necessária. Desde já, necessária. Por que gambiarra jurídica e por que necessária? Primeiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que, cumpridos 3 anos de medida socioeducativa, ou seja, completando 18 anos, rua, sem passado criminal, ou seja, na ficha dele não consta que ele praticou absolutamente nada, sem periculosidade social. Como se ao fazer 18 anos, tudo pudesse começar do zero. As autoridades constituídas viram que seria temeroso colocá-lo na rua aos 18 anos, justamente por ele apresentar periculosidade social. O que fizeram? Interditaram. Interdição é uma medida cível, ou seja, a pessoa fica sem capacidade para gerir a sua pessoa e administrar os seus bens. Nomeia-se um curador, como de fato foi nomeado, e aí ele vai para um departamento estadual, internado, entre aspas, para tratamento. Mas no fundo é uma gambiarra jurídica, porque ele tem uma periculosidade criminal, direito penal, e ele está fora da sociedade pelo direito civil.